Oi, pessoal! No vídeo de hoje, nós veremos a correção de questões da prova de Resende, que foi realizada no dia 21 de abril. Então, conforme prometido, eu estou aqui divulgando a correção dessa prova de docente 1. Então, a parte pedagógica ela será analisada hoje. Lembrando que este PDF ele foi distribuído também nos grupos de WhatsApp, porém, o PDF que vai ser utilizado agora na aula, ele tem o acréscimo de alguns mapas mentais. Bom, continuando aqui, vamos para a questão 21, que foi da parte específica dessa prova. Então, olha o enunciado da mesma. O professor mediador consegue ver como está o desenvolvimento e aprendizagem de seu aluno. Isso acontece porque este permite que a criança, letra A, se expresse, dá autonomia e liberdade para que as opiniões sejam colocadas. Letra B, dependente, não interaja, permitindo levantar dados para saber se o que está sendo trabalhado tem sido aprendido com eficácia. E letra C, negligencia em sua atuação como participante do processo. Letra D, realize atividades mecânicas e o professor trabalhe de forma autoritária ou por obrigação. Então, essa questão nós estamos trabalhando, né, e falando do professor mediador. Então, enquanto estamos falando, né, desse professor mediador, ele vai muito além, né, da interação que a gente chama, que é a de ensinar. Então, ele vai trabalhar elementos a mais. Então, na prática, ele é um profissional que se coloca como um incentivador, um facilitador ou motivador da aprendizagem, ou seja, é um professor que realmente vai trazer elementos adicionais ao processo de ensino. Dessa forma, faz com que o aluno se aproprie das suas próprias experiências, tornando-se protagonista desse processo, ou seja, nesse processo, e capaz de atingir os seus objetivos com bastante autonomia. Então, de uma certa forma, a ação do professor mediador ela é extremamente relevante. E vale lembrar que aqui nós estamos falando, né, do professor mediador, mas essa postura do professor mediador, ela pode ser aplicada no seu papel enquanto professor, pode ser aplicada no seu planejamento, na ação curricular, na avaliação e na sua prática pedagógica do dia a dia como um todo. Bom, então a resposta correta é a letra A, ou seja, o professor mediador ele vai realmente se expressar, dar autonomia e liberdade para que as opiniões elas sejam colocadas. Então ele vai possibilitar que o seu aluno ele tenha realmente liberdade de expressão, autonomia e liberdade para que as opiniões elas sejam realmente disponibilizadas ali dentro da prática escolar. Bom, a questão 22 coloca o seguinte: a aprendizagem ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios, em uma situação relevante para o estudante proposta pelo professor. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados a seus conhecimentos. Então, esse elemento aqui dessa questão, ele é fundamental. Marque a alternativa que completa o sentido do texto. Letra A, pragmática. Letra B, significativa. Letra C, cognitivista. Letra D, reflexiva. Então, este elemento aqui que nós analisamos, né, essa parte aqui da nossa questão, ela é fundamental para que você observe que estamos tratando de aprendizagem significativa. Olha o que é discriminado aqui logo no primeiro ponto, né, referente à aprendizagem significativa. Ela ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios, em uma situação relevante para o estudante, ou seja, uma situação significativa e importante proposta pelo professor. Então, dentro desse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados e seus conhecimentos. Mas eu trouxe um mapa mental que eu fiz com todo carinho para vocês. Ele não está tão bonito, mas ele traz toda a ideia que você tem nesse resumo aqui anterior. Então, vamos analisar. Aprendizagem significativa, né? Aqui neste quadrinho do meio, ela vai
envolver o quê? Condições. Estas condições, elas envolvem a adoção de materiais e estratégias criativas, ou seja, o professor ele vai trabalhar com uma prática diferenciada. Quando que ela acontece? Então, ela acontece quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios. Ou seja, conhecimento prévio é aquilo que o meu aluno já domina, ele já sabe. E quando ele parte daquilo que ele já sabe e atribui relevância e significado, aquela aprendizagem ela se tornou significativa. Além disso, a aprendizagem significativa ela vai promover a reflexão e a negociação de resultados. E outro elemento que é fundamental, os conhecimentos prévios e as atribuições de sentido, elas vão depender, claro, das interações sociais. Então, a aprendizagem significativa, ela vai acontecer num elemento que envolve, claro, a interação social. Então, com isso, nós podemos entender que a questão 22, ela se trata da aprendizagem significativa. Vamos então para a questão 23. A alfabetização é a aquisição do código da escrita e da leitura. Segundo Magda Soares, esta se faz pelo domínio de uma técnica, grafar e reconhecer letras, usar o papel, entender a direcionalidade da escrita, pegar no lápis, codificar, estabelecer relações entre sons e letras, de fonemas e grafemas. A criança percebe unidades menores que compõem o sistema da escrita, palavras, sílabas e letras. Letramento é a utilização desta tecnologia em práticas sociais da leitura e da escrita. Como diz Magda Soares, não adianta aprender uma técnica e não saber usá-la. Diante dessas afirmativas, não podemos perder o foco e desconsiderar a especificidade da aquisição do sistema de escrita, ensinar a técnica, sem perder de vista as práticas sociais de leitura e de escrita. Olha como, gente, é super interessante a gente observar que a própria questão, ela já traz elementos aqui para a gente poder interpretá-la. Diante dessas afirmativas, não podemos perder o foco e desconsiderar a especificidade da aquisição do sistema de escrita, ensinar a técnica, sem perder de vista as práticas sociais de leitura e escrita. Dessa forma, além de trabalharmos com uma diversidade de textos que circulam socialmente, devemos levar os educandos a construir o sistema de escrita alfabético, cabendo à escola pensar em considerações tão importantes como: letra A, letras, grafemas e sons escritos; letra B, escrita alfabética e letras sílabas; letra C, alfabetizar letrando e letrar alfabetizando; ou letra D, tecnologia prática e aquisição técnica. Então, vamos lembrar que Magda Soares, ela tinha, né, uma frase extremamente relevante que ela colocava: alfabetização e letramento são processos distintos, porém indissociáveis. Fundamental a gente entender que, na alfabetização, nós temos o predomínio da sistematização do código, ou seja, o processo de codificar, que é o escrever, e o processo de decodificar, que é o ler. Porém, a alfabetização ela não vai trabalhar sozinha, ela vai estar entrelaçada, ou seja, com a sua irmã gêmea, que seria o letramento. A aplicabilidade das habilidades de alfabetização voltadas para a prática social da leitura e da escrita. Então, neste contexto, a resposta correta da questão 23 é a letra C. A gente vai alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. Bom, vamos para a questão 24. A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, subjetiva, pertinente e solidária. Faltou um acento aí. Número 1. A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. Marque a alternativa que traz a sequência correta que completa a resolução acima. Lembrando que estamos tratando de uma resolução. Diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Então, vamos observar agora onde nós conseguimos encontrar a resposta dessa questão. Então, no parágrafo 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, nós temos o seguinte texto: a educação de qualidade como um direito fundamental é, antes de tudo, relevante,
pertinente e equitativa. A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e do desenvolvimento pessoal. A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos educandos, dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais. A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade do direito à educação. Então, quando falamos, da relevância, estamos falando de ser significativo, de atribuir significado. A pertinência, ela vai respeitar e acolher as diferenças, os diferentes contextos sociais. Ela trabalha diretamente com direito público subjetivo, ou seja, aquele direito de todos que também vai adentrar as especificidades. E a equidade, ela dialoga diretamente com a igualdade de direitos. Então, a resposta da questão 24 é a letra D, relevante, pertinente e equitativa. Bom, agora vamos para a questão 25. É bem interessante essa questão, porque ela está fundamentada na Constituição. Mas você também encontra as diretrizes do Plano Nacional no próprio Plano Nacional. Então, vamos analisar as diferenças entre eles. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração de ações do poder público que conduzam a: número 1, erradicação do analfabetismo; número 2, universalização do atendimento escolar; número 3, vamos saber agora; número 4, formação para o trabalho; número 5, promoção humanística, científica e tecnológica do país. E vamos lá. Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna acima. Letra A, liberdade de aprender. Letra B, garantia de padrão de qualidade. Letra C, programas suplementares. Ou letra D, melhoria da qualidade do ensino. Então, na Constituição da República, no artigo 214, ela apresenta as diretrizes do PNE. Porém, ela somente apresenta 7 diretrizes. Olha, como você pode observar aqui, nós temos, na verdade, 6 diretrizes, desculpe, vou até corrigir. Então, ela apresenta, 6. A Constituição apresenta 6 diretrizes. E aí, a diretriz que está faltando, A diretriz que está faltando lá da nossa questão, que seria a diretriz 3, melhoria da qualidade do ensino. Porém, quando nós vamos para o Plano Nacional da Educação, nós temos 10 diretrizes. Então, ou seja, o Plano Nacional ele está mais completo. Então, vamos ler as diretrizes do Plano Nacional? Muitas delas se repetem, claro, E o Plano Nacional acrescenta mais 4. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, ou seja, que você realmente torne o atendimento escolar universal, que não tenha mais analfabetismo, superação das desigualdades educacionais, ou seja, que não aconteça mais a desigualdade educacional, com ênfase em quê? Na promoção da cidadania, na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamentam a sociedade, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, vou deixar até aqui em amarelo, por quê? Quando a lei fala em gestão democrática, ela é um princípio para a educação pública, a educação privada faz, se quiser, estabelecimento, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Valorização dos profissionais da educação, como isso acontece através de planos de carreira, de formações continuadas, e a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Bom, vale lembrar também, vou deixar esse mapa mental aí de presente para você sobre o Plano Nacional. Aqui nós temos muitas questões de concursos dentro desse mapa. Então, o Plano Nacional, ele prevê 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias. Além disso, ele tem uma proposta participativa, ou seja, teve toda uma participação da sociedade. A elaboração dele é decenal, ou seja, 2014, e agora ele está se encerrando, né, em 2024, e a missão dele é o quê? Promover a melhoria da qualidade da educação brasileira. Vamos pensar que o nosso país ele tem dimensão continental, então nada mais justo do que estabelecer e organizar um grande plano nacional, ou seja, um grande planejamento para melhorar a nossa qualidade da educação. E claro que o plano nacional ele é desmembrado em planos municipais e estaduais, ou seja, a partir do plano nacional, municípios e estados tiveram que também elaborar os seus próprios planejamentos. Bom, então, a questão 25, à luz, né, da Constituição, lembrando que na Constituição nós temos 6 diretrizes e no Plano Nacional, nós temos 10 diretrizes. Então, a resposta seria letra D, melhoria da qualidade do ensino. Bom, agora vamos para a questão 26. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim, a função social da educação assume a igualdade como, letra A, ruptura com a ordem existente que a Constituição Federal a atravessa, dando-lhe novos contornos organizacionais e chamando essa mesma ordem para uma cidadania aberta a todos. Letra B. Pressuposto fundamental do direito à educação, sobretudo nas sociedades politicamente democráticas e socialmente desejosas de maior igualdade entre as classes sociais e entre os indivíduos que as compõem e as expressam. Letra C. Uma nova esfera pública democrática, tanto para combater o poder governamental antidemocrático, como para reivindicar as várias faces da democratização, incluída a do Estado. E letra D. Reconhecida positivamente dentro de um Estado democrático de direito, tem atrás de si um longo caminho percorrido. Então, a explicação da questão 26 nós encontramos nas diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. A igualdade e a liberdade tornam-se, pois, os pressupostos fundamentais do direito à educação, sobretudo nas sociedades politicamente democráticas e socialmente desejosas de uma melhor redistribuição das riquezas entre os grupos sociais e entre os indivíduos que as compõem e as expressam. Vale lembrar que a EJA, né, ela é uma modalidade da educação que vai atender um público que não teve a oportunidade, né, de concluir os seus estudos na idade adequada. Então, por motivos diversos, que nós não vamos entrar aqui em questão, essas pessoas não conseguiram concluir os estudos. E aí existe a EJA, que vai trabalhar com 3 funções, né? Vale lembrar que a EJA ela possui 3 funções distintas, que também caem muito nos concursos públicos, que são as funções reparadora. Quando falamos, né, da função reparadora, estamos falando do sentido mesmo de reparar, de resgatar, né, de trazer, de reparar um prejuízo que essas pessoas já tiveram em relação à sua aprendizagem, à sua conclusão de estudos. Temos também a função equalizadora. Então, a função equalizadora, ela vai trabalhar com a igualdade de oportunidades, igualdade de direitos, ou seja, que a pessoa que esteja na EJA, ela também tenha ascensão ao ensino de qualidade, e além de qualidade, que tenha os mesmos direitos dos outros, ou seja, aí nós vamos equalizar, garantir igualdade de direitos. E a função qualificadora, que vai trabalhar
Na educação permanente. O que seria a educação qualificadora? É uma educação permanente, é uma educação realmente voltada para a qualificação. E ela é baseada no caráter incompleto do ser humano. O que seria esse caráter incompleto? Todos nós estamos sempre precisando estudar, todos nós estamos sempre aprendendo coisas. Por mais que você domine determinada ferramenta, determinado conhecimento, se você parar de estudar este conteúdo, este conhecimento, aquilo que hoje você sabe, um dia vai se tornar obsoleto. Por isso que ela é baseada nesse caráter incompleto. Ou seja, estamos sempre precisando aprender cada vez mais. Então, a letra B seria a resposta correta, né? Então, a função social da educação, ela assume a igualdade como o quê? Como um pressuposto fundamental do direito à educação, ou seja, todos têm o direito à educação, ou seja, estamos trabalhando com a igualdade de direitos numa proposta equalizadora, vale lembrar disso, sobretudo nas sociedades politicamente democráticas e socialmente desejosas de maior igualdade entre as classes sociais. Ou seja, vamos também reparar as desigualdades que existem em nossa sociedade e entre os indivíduos que as compõem e as expressam. Bom, agora vamos para a questão 27. A questão 27 ela vai tratar do projeto político-pedagógico. Então vamos nela. Ao juntar as três dimensões, o PPP ganha a força de um guia que se define. Então, aqui estamos falando da definição do PPP, do sentido de um PPP. Então, vamos lá. Aquele que indica a direção a seguir, não apenas para gestores e professores, também funcionários, alunos e famílias. Letra B. Com alguns descuidos no processo de elaboração do PPP, podem prejudicar sua eficácia e devem ser evitados. Então, aqui seria uma definição de PPP. Letra C. Ignorar os conflitos e ideias que surgem durante os debates. Eles devem ser considerados e as decisões votadas democraticamente. Aqui também seria uma definição de PPP. Então, você tem que sempre fazer essa pergunta na hora de responder uma questão. E a letra D, um dos temas em destaque, os debatedores lembraram e reforçaram a ideia de que sua existência é um dos pilares mais fortes na construção de uma gestão democrática. Bom, então, vamos lembrar, né, que quando falamos, né, das três dimensões, o PPP ganha o quê? A força de um guia. Aquele que indica a direção a seguir, não apenas para gestores e professores, mas também funcionários, alunos e famílias. Então, o PPP ele vai adentrar as necessidades de funcionários, alunos e famílias. Ele tem de ser completo o suficiente para não deixar nenhuma dúvida em relação ao seu processo, à sua flexibilidade e às necessidades e aprendizagem dos alunos. Foi extraído, né, do material que nós podemos observar aí no link abaixo. Bom, vale lembrar também, vamos fazer um pequeno resumo aqui sobre projeto político-pedagógico. Ele é projeto porque reúne propostas, ele é político porque visa a formação cidadã e ele é pedagógico porque organiza a condução do processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que o PPP ele também está previsto na legislação, quando ele aparece na forma de proposta pedagógica. O PPP ele é previsto para todas as redes de ensino? Sim. Então, o PPP ele é previsto tanto para as redes públicas, privadas, quanto as comunitárias. Ele aparece na legislação como proposta pedagógica e ele se materializa nos artigos 12 e 13 da nossa LDB, também no artigo 14. Bom, então no artigo 12, né, que fala das incumbências dos estabelecimentos de ensino, coloca o seguinte: cabe aos estabelecimentos de ensino elaborar e executar sua proposta pedagógica. Aos docentes, incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino e elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Bom, vale lembrar que também na propositura de um PPP não podemos esquecer de forma nenhuma da missão, que vai envolver o quê? Os objetivos, o ideal de escola, a clientela, que seria o público-alvo, os fatores sociais, culturais e econômicos,
Nos dados sobre aprendizagem, entraríamos com as relações pedagógicas, os índices do IDEB, as metas e o aproveitamento. Na relação com as famílias, envolveria a participação da comunidade. Nos recursos, entrariam os recursos materiais, físicos, pedagógicos e humanos. Nas diretrizes pedagógicas, elas estariam articuladas com o sistema de ensino, metodologias e currículo. E o plano de ação, ele envolveria o quê? Ações mobilizadoras que visam melhorar a qualidade pedagógica, ou seja, o PPP, ele tem como grande objetivo melhorar as ações da escola a cada dia, por isso que são organizados juntamente, né, ou seja, faz parte do PPP o plano de ação. Vale lembrar que ele é um documento vivo que está sempre em constante transformação. Por isso, ele é emancipador, dialético e dialógico. E também não podemos esquecer da tríade do PPP. Ou seja, a visão, né, que eu sempre trabalho nas minhas aulas com os meus alunos, seria a visão de senso comum. Então, o PPP, ele parte da escola que temos, da escola que queremos e da escola que podemos, para assim construir realmente um projeto político que seja coeso, que esteja realmente interagindo com as necessidades reais da escola. Na escola que temos, nós temos a realidade da escola em seus diferentes aspectos. Na escola que queremos, nós vamos trabalhar o que? A dimensão filosófica, aquilo que a gente deseja atingir com a nossa escola. E na escola que podemos, seria o quê? O confronto entre a realidade, ou seja, aquilo que eu tenho e aquilo que eu desejo, como que eu gostaria de mudar a realidade da minha escola. Então, aquilo que dá para ser feito em certo, ou seja, determinado período de tempo. Bom, a questão 27, então, seria a letra A, né? Aquele que indica a direção a seguir, não apenas para gestores, professores, mas também funcionários, alunos e famílias, ou seja, o PPP, ele vai realmente adentrar essas diferentes necessidades do entorno escolar. E quando falamos do entorno escolar, estamos tratando de professores, pais, direção, equipe técnica, equipe diretiva, comunidade em geral, alunos e famílias. Bom, questão 28. A organização da educação básica em etapas de ensino foi instituída pela LDB em 96, que inovou ao articular em 3 momentos interdependentes a unidade do processo de escolarização definido como básico para a formação do cidadão brasileiro. Essa mesma lei também trouxe importante novidade ao definir a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, introduzindo no texto original as crianças de 0 a 6 anos de idade como sujeitos da educação. Vou fazer um comentário aqui. Vale lembrar, gente, que a LDB, a lei atual, né, que nós temos de 96, ela trouxe um grande ganho para a educação brasileira. Por quê? Porque nas leis anteriores nós não tínhamos tão detalhado a função de cada ente federativo. Então, a LDB, ela trouxe essa atribuição, ou seja, a atribuição de União, atribuição de estados e atribuição de municípios. Então, isso representa um grande ganho para toda a educação brasileira. Bom, continuando aqui, a LDB, acompanhando a redação original da Constituição, estabelece que a educação infantil seja oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de 0 a 3 anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade. Entretanto, as modificações introduzidas na Constituição Federal de 88 pela emenda constitucional passa a ter 2 alterações de redução e ampliação, que são: letra A, reduzem a faixa etária compreendida na pré-escola antes de 3 a 5 anos para 4 a 6 anos de idade. Redução deveu-se à inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental e a consequente ampliação dessa etapa da educação básica, que antes tinha duração de 9 anos e passa a ter duração de 10 anos. Letra B. Reduzem a faixa etária compreendida na pré-escola antes de 3 a 6 anos para 4 a 5 anos de idade. Redução deveu-se à inclusão das crianças de 5 anos no ensino fundamental e a consequente ampliação dessa etapa da educação básica, que antes tinha duração de 8 anos e a partir de 2006 passa a ter 9 anos de duração.
Letra C, reduzem a faixa etária compreendida na pré-escola antes de 4 a 6 anos para 4 a 5 anos de idade. Redução deveu-se à inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental e a consequente ampliação dessa etapa na educação básica, que antes tinha duração de 8 anos e a partir de 2006 passa a ter 9 anos de duração. Letra D, reduzem a faixa etária compreendida na pré-escola antes de 4 a 7 anos para 4 a 6 anos. Redução deveu-se à inclusão das crianças de 7 anos no ensino fundamental e a consequente ampliação dessa etapa da educação básica, que antes tinha duração de 7 anos e a partir de 2006 passa a ter duração de 8 anos. Bom, então vale lembrar, montei aí esse mapa para vocês. A educação básica, ela compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Porém, a educação infantil, a creche, ela ainda não faz parte da educação básica obrigatória. Então, ela faz parte da educação básica, mas não da básica obrigatória. Da educação básica obrigatória faz parte a pré-escola, que vai dos 4 e 5 anos, o ensino fundamental, que inicia-se aos 6 anos e tem duração de 9 anos, e o ensino médio, que tem duração de 3 anos. Ou seja, a educação básica obrigatória é aquela dos 4 aos 17 anos. Portanto, a resposta correta é a letra C, né? Reduzem a faixa etária compreendida na pré-escola antes de 4 a 6 anos para 4 a 5 anos de idade. Redução deveu-se à inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental e à consequente ampliação dessa etapa da educação básica, que antes tinha duração de 8 anos e passou, né, em 2006, a ter duração de 9 anos. Bom, agora vamos para a questão 29. A questão 29, ela começa, né, sobre o trabalho de Libânio. Então, vamos lá. Libânio, em 2008, considera que a didática envolve a discussão e a construção de fundamentos que consistem no conjunto de saberes, conhecimentos, tendências e paradigmas, que justificam e embasam as ações pedagógicas, com atenção às condições relacionadas à sociedade e às comunidades, as políticas educacionais que influenciam as práticas, bem como com a consideração da própria organização do trabalho didático em suas diferentes facetas. Para esse autor, os estudos da didática configuram-se, letra A, em sinalizar aspectos relativos aos conhecimentos fundamentais para a construção de currículos convergentes no ensino médio. Letra B, modos de concretização das práticas socioeducacionais com seus objetivos, conteúdos, métodos, ações estratégicas de aprendizagem e avaliação. Letra C, que o profissional de professores na educação básica assenta-se em grande parte em sua formação inicial nos bacharelados. E letra D, maneiras articuladas e desdobradas em seus componentes visando a dinamização de uma formação inicial de docentes para a educação superior. Bom, então, para Libânio, né, quando a gente fala, né, quando tratamos da didática, estamos tratando diretamente dos objetivos, condições e meios de realização do processo de ensino, ligando meios pedagógico-didáticos a objetivos sociopolíticos. Então, não há técnica pedagógica sem uma concepção de homem e de sociedade. Então, não existe um projeto pedagógico, não existe uma ação pedagógica sem uma concepção de homem e de sociedade. Bom, voltando aqui, a resposta correta seria a letra B. Modo de concretização das práticas socioeducacionais com seus objetivos, conteúdos, métodos, ações, estratégias de aprendizagem e avaliação. Agora vamos para a última questão dessa prova, a questão 30. Dentre os principais documentos que se formaram o substrato documental do parecer sobre a educação especial, citam-se: letra A, método da aceleração; letra B, reforma pedagógica; letra C, proposta de inclusão; ou letra D, organização do sistema. Então, o documento, né? Então, esse texto aqui, ele foi extraído das diretrizes da educação especial logo em seu início, coloca o seguinte:
Dentre os principais documentos que formaram o substrato documental do parecer, ou seja, a parte-chave, a parte mais importante, né, do parecer sobre a educação especial, citam-se proposta de inclusão de itens ou disciplina acerca dos portadores de necessidades especiais nos currículos dos cursos de primeiro e segundo grau. O segundo, né, outros estudos, ou seja, outros documentos, seriam a letra A, desafios para a educação especial frente à LDB. Letra B, formação de professores para a educação inclusiva. Letra C, recomendações aos sistemas de ensino. E letra D, referenciais para a educação especial. Então, com isso, a resposta correta, letra C, proposta de inclusão. Ela se trata de uma questão que pegou na íntegra, né, o documento das diretrizes e reproduziram enquanto questão. Bom, então eu gostaria muito de agradecer se você ficou comigo até o fim desse vídeo. Não esqueça de dar o like, de indicar esse vídeo, mandar o link desse vídeo para o seu amigo concurseiro, a sua amiga concurseira, deixar um comentário positivo, porque a gente dá trabalho, né, preparar isso, editar. Então fico muito feliz e venha estudar comigo, tá? Então vai ser um prazer enorme. Me procura no Instagram, nas redes sociais, que eu vou ter um prazer enorme de estar trabalhando com você. Lembrando que já auxiliei na classificação de mais de 1.000 alunos durante, né, aqui a região sul-fluminense, nesses 11 anos que eu já trabalho com isso, tanto no ensino presencial quanto no ensino online, e agora também estou disponível para classificar você também. Então, me procure se você quer realmente ter um resultado efetivo nos próximos concursos da área do magistério. Até o próximo vídeo. Um abraço!